Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria-vos falar um bocadinho da personagem Marcelino da Mata e depois, se tiver tempo, também um bocadinho da diferença de critérios com que se avalia a esquerda e com que se avalia a direita. Este tema de história do Estado Novo são temas que normalmente me entusiasmam bastante, portanto vou tentar não me estender demasiado. É assim, o Marcelino da Mata, que morreu esta semana, é um relativo desconhecido para a grande maioria dos portugueses. No entanto, Marcelino da Mata foi o militar mais condecorado de Portugal. Porquê é que Marcelino da Mata é relativamente desconhecido? Porque Marcelino da Mata é uma pessoa que é incómoda. E é incómoda porquê? Porque desmente a narrativa dominante sobre este regime em que nós vivemos. Ou seja, todos os regimes, quando aparecem, precisam de criar uma narrativa para se legitimar. Essa narrativa, que é baseada, em alguns casos, reais, tem também alguma fantasia e tem, sobretudo, muitas simplificações. Uma narrativa não pode ser uma coisa com muitas nuances complicada. Portanto, a Primeira República teve que arranjar a sua narrativa para se legitimar em relação à monarquia, o Estado Novo teve que arranjar a sua narrativa para se legitimar em relação à Primeira República e a democracia também arranjou a sua narrativa para se legitimar em relação ao Estado Novo. E a existência de Marcelino da Mata desmonta algumas coisas dessa narrativa. Ou seja, fica incongruente, é incómoda face a alguns pressupostos dessa narrativa. Assim, nós não gostamos de dissonância cognitiva. Nós não gostamos de coisas que vão contra aquilo que nós temos estruturado na nossa cabeça como sendo a verdade. Quer dizer, isso põe-nos de uma forma um bocadinho incómoda. Eu sempre pensei que era assim e afinal existe isto. Assim, nós não gostamos disso. E Marcelino da Mata desmente várias coisas que nós estamos habituados a pensar. Ou seja, desmente a ideia que o Estado Novo era racista, desmente a ideia que a nossa descolonização tinha sido exemplar e desmente também a ideia que a esquerda que era virginalmente boa, digamos assim. Primeiro que tudo, quer dizer, o facto de um militar mais condecorado ser o negro é evidente que não cola na ideia que o nosso Estado Novo era racista, como o facto de Mário Coluna ter sido o primeiro capitão negro de uma seleção europeia não cola nessa ideia, portanto conforme também o facto de Coluna ter sido quem ergueu a taça quando era capitão do Benfica, são tudo coisas que não colam na narrativa dominante. Ora bem, quem foi Marcelino da Mata? Marcelino da Mata, como eu disse, foi um militar português mais condecorado que existiu contra todas as probabilidades. Assim como nós temos um Cristiano Ronaldo, que chega a melhor jogador do mundo, contra todas as probabilidades, porque uma pessoa, quando nasce, chegar a jogador profissional é difícil, chegar a uma primeira divisão é difícil, chegar à seleção é difícil, tudo mais, e chegar a melhor do mundo, então é ultra difícil, ou um dos melhores do mundo. Marcelino da Mata também foi assim. Marcelino da Mata fez mais de 2000 missões no mato. Quer dizer, uma pessoa sair vivo de uma dessas missões é uma coisa que não é líquida, quando uma pessoa vai à missão, uns morreram, sair vivo ao fim de 2000, de facto, é uma coisa que vai contra todas as probabilidades. Ora bem, como é que é a história de Marcelino da Mata? Marcelino da Mata nasce na antiga Guiné Portuguesa e, mais uma vez, o tal de ser a história contra todas as probabilidades, vai ao quartel para saber da incorporação do irmão, é incorporado, portanto, é incorporado ele em vez do irmão, portanto, começa a fazer uma série de missões, é bem sucedido, faz parte do grupo de pessoas que funda os comandos e depois, dentro daquilo que são as missões de Marcelino da Mata, há imensos casos daqueles, como os americanos dizem, bigger than life. Ou seja, aquilo são histórias. Se o Marcelino da Mata fosse justamente americano, haveria em Hollywood dezenas de filmes sobre ele. Porque cada história é mais fantástica do que a outra. Sim, vou se calhar só falar muito rapidamente de duas dessas histórias de Marcelino da Mata. Uma é chamada Operação Mar Verde. É assim, na Guiné-Conakry estavam prisioneiros dezenas de portugueses que tinham sido levados pelos, na perspectiva portuguesa, guerrilheiros, portanto, guineenses para lá. Foi engendrada uma operação para os ir lá libertar.
Essa operação era uma operação de elevadíssimo risco. E porquê? A Guiné-Conakry era um país independente, irmos, digamos, entre aspas, invadir um país independente para libertar prisioneiros, era, digamos, um ato de guerra que Portugal não podia fazer. E então, como é que se fez essa missão? Portanto, foram sobretudo comandos que eram negros, vestidos sem fardas portuguesas, e, portanto, os poucos brancos que iam pintados de negro e com uma carapinha posta. Portanto, arranjaram armas soviéticas para não passarem por portugueses e então foram fazer essa missão. Aquilo começa mal logo porque o Marcelino da Mata fica com a arma, portanto, a sair do barco toda molhada, portanto, tem que entrar à catanada, é que entra no quartel. O oficial português que ia chefiar a missão é logo morto, portanto, Marcelino da Mata é que chefia as tropas, consegue libertar as tropas todas, consegue regressar, e com imensas peripécias pelo meio, quer dizer, é uma história que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, é uma história giríssima, quer dizer, vocês não encontram em Hollywood uma história tão interessante como esta. Também quando libertou um piloto aviador que caiu no meio do mato, quer dizer, o avião dele foi abatido com um míssil no meio da zona que era dominada pelas tropas que se opunham a Portugal. Ele foi lá buscá-lo a meio do mato. Era uma pessoa que quando aparecia a libertar as pessoas só dizia: sou o Marcelino. Nem dizia patente nem nada, quer dizer, ele tornou-se uma lenda viva. Portanto, tornou-se uma lenda viva que, conforme eu disse, era incómodo, digamos, para... Quando foi o 25 de Abril, o que é que aconteceu? Ele foi transferido para Portugal até porque tinha tido um pequeno acidente, e se calhar foi-se que o salvou, que senão ele teria sido morto, como foram quase todos os ex-comandos portugueses, que eram portugueses, só que eram afro, e que nós deixamos para trás, e que muitos deles foram mortos por vingança ou por medo que eles tomassem o poder, porque eles eram pessoas que militarmente eram relativamente sofisticados. Depois, quando Marcelino da Mata chega a Portugal e encontra o período revolucionário, no pós-11 de Março, isto abreviando muito, ele é levado para os ralis e é torturado lá. Portanto, os MRPPs, aqueles que Ana Gomes diziam que era uma escola de cidadania. Obviamente não estou aqui a culpar Ana Gomes sempre foi uma pessoa menor, não é? No MRPP nem nunca esteve metida nestas coisas. Levaram Marcelino de Matos para os ralis, portanto deram-lhe pancada, partiram mesmo no sentido literal de fraturarem as costelas, tudo mais. Deram-lhe choques elétricos no sexo, deram-lhe choques elétricos no nariz, nos ouvidos. Quer dizer, se nós pensarmos num CAPID, que torturava, que fazia a tortura da estátua, isso torturou assim ninguém. Portanto, aquela imagem da esquerda boa é totalmente desmentida por esta história. Portanto, conforme disse, Marcelino de Matos é essa personagem cómoda que eu queria, desta forma, homenagear. Muito rapidamente, conforme eu tinha medo, estendi-me demasiado, queria falar sobre as diferenças de avaliação que há entre esquerda e direita. Eu reparei no Expresso da semana passada que Francisco Louçã fez um artigo a favor da decência, da boa atitude na política e tudo mais. É preciso ter uma lata descomunal, porque assim, quem trouxe, ou um dos maiores responsáveis por trazer a lama para a política foi Francisco Louçã. Ou seja, Francisco Louçã era a pessoa que falava que tratava os empresários por Corleone. Falava do Corleone carrapatoso, do Corleone Belmiro. Portanto, era uma pessoa que dizia para Paulo Portas que ele não podia falar do aborto, não sabia o que era um sorriso de uma criança. Eram pessoas que faziam no mural, faziam murais do Passos Coelho a beijar o rabo da América. É o tipo de pessoa que vem agora a dar lições de como é que se deve dar. Ou seja, eu acho que Francisco Louçã, que trouxe a lama para a política, não legitima a existência de política de lama na direita. É evidente que não. O facto de uma pessoa fazer mal não legitima que se faça mal do outro lado. Agora, é preciso ter uma infinita lata para se vir armado em frade, armado em puro, a pessoa que trouxe a lama, dizer mal da lama. Peço desculpa de me ter estendido,
Tenham um bom fim de semana, um bom carnaval e até para a semana.